Daremos início, neste momento, à solenidade de abertura virtual da terceira Jornada Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Sistema de Proteção. Queremos destacar no dispositivo a presença do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Vivaldo Pinheiro, do juiz de direito e coordenador da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, SEIJE, juiz José Dantas de Paiva, e do desembargador Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Dilermando Mota. Para as boas-vindas a todos os presentes, ouviremos o juiz de direito, coordenador da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, José Dantas de Paiva. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Vivaldo Pinheiro, excelentíssimo senhor desembargador corregedor, desembargador Dilermando da Mota, e excelentíssima senhora desembargadora Maria Zeneide Bezerra, demais colegas, caros colegas, juízes, representantes de instituições, aqueles que fazem o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, e também a rede de proteção, que tem o objetivo primordial, nobre, de promover e fazer a defesa dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. A coordenadoria, como órgão de implementação de políticas públicas institucionais e também um colaborador externo de elaboração de políticas públicas nos demais órgãos do poder público, de uma forma geral, promove mais uma edição da Jornada Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa jornada se iniciou desde 2014, 2015. Nós fizemos a primeira jornada, depois a segunda jornada, com o objetivo, primeiro, de promover e defender esses direitos fundamentais e fortalecer a rede de proteção e também o sistema de garantia. Mas, por razões diversas, durante os anos seguintes, não foi possível realizar novos eventos. No entanto, agora, com o isolamento social, nós sentimos a necessidade de, mais uma vez, promover esse encontro para debater temas que são recorrentes nas demandas da infância e juventude, não só na coordenadoria, mas também nos juízes da infância e da juventude, os juízes que têm jurisdição nessa matéria. E aí nós decidimos novamente reeditar as jornadas dos direitos da criança e do adolescente no âmbito estadual, nos 7 fóruns regionais. E esse evento de hoje é o primeiro de uma série de mais 6, né? São 7 encontros regionalizados com o mesmo público, destinado a juízes e promotores, com temas diversos, né? Nós, nesse evento de hoje, iremos discutir mais temas e subtemas e assuntos ligados à área de proteção, né? Ao sistema protetivo da infância e da juventude. E nos demais, no sistema de atendimento socioeducativo, e também aqueles que dependem mais de uma gestão, tanto de forma preventiva quanto de forma de gestão. Então, nós pensamos com a equipe da coordenadoria, com os técnicos que já estão aqui presentes, serão os expositores dos temas a serem discutidos, e decidimos fazer esse primeiro momento, esse primeiro evento, dividindo em 2 tempos, em 2 momentos. O primeiro seria um momento aberto ao público, de uma forma geral, nos quais seriam mostrados, divulgados, expostos, apresentados programas, serviços e ações da própria corregedoria, que tem reflexos na sociedade, na própria comunidade e junto às próprias famílias que compõem esse sistema social. Então, esse primeiro momento será feito com todos, né, com o público externo que se inscreveu, e nós temos mais de 300 inscritos, e também com o público interno, para juízes e servidores. E esse segundo momento, senhor presidente, senhor desembargador, será com um objetivo maior de se trabalhar as questões internas, com o objetivo primordial de fortalecer o sistema de justiça. Porque nós sentimos que, para poder atender
o público externo, o jurisdicionado de uma forma geral, nós temos que estar organizados, preparados, devidamente adequados, com equipamentos não só de recursos materiais, mas especialmente com a especialização e a formação inicial, a formação continuada também na área de recursos humanos. Então, esse primeiro momento será aberto, nesse primeiro evento, será aberto, no primeiro momento, ao público externo e também ao interno, e no segundo momento, para se discutir questões internas, com esse objetivo de fortalecer o nosso sistema, aí será somente para juízes e servidores. Então, como estão todos presentes aqui, nós iremos dar início com as exposições, eu estou apenas fazendo essa apresentação inicial. Nós teremos apresentações de 3 projetos que já são programas que nós temos na área de proteção à criança e ao adolescente, no sistema de proteção, não no sistema de atendimento socioeducativo, que será no outro evento, falando sobre o acompanhamento, monitoramento de crianças e adolescentes que estão em situação de acolhimento institucional ou familiar, né? Mas, nesse primeiro momento, aquelas que estão em situação de acolhimento institucional. Depois, que aí é o projeto Águas de Março, que está sob a coordenação da técnica e psicóloga Aline Falcão, que irá falar sobre ele. Depois nós temos um outro, que é na área muito mais de sensibilização dos cursos de formação para pretendentes à adoção, nos quais a técnica Micheline, que vai fazer a apresentação, também coordena lá na coordenadoria, na SEIG, essa parte dessa ação. Irá falar sobre a adoção em si, sobre os cursos de formação, a necessidade de se ter um olhar diferenciado e voltado para essa modalidade de colocação em família substituta. E no terceiro momento, nós temos um outro projeto que já virou uma ação e uma prestação jurisdicional para o Poder Judiciário, que é o Atitude Legal. O que é a Atitude Legal? É aquele projeto que acolhe mães que querem entregar os seus filhos para adoção, ou a gestante, por alguma razão qualquer, também que venha externar o desejo de entregar o filho para adoção quando ele nascer. Então, foi criado esse projeto, que hoje é mais uma ação, é um programa do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, para acolher essa mãe de uma forma nobre, acolhedora, no qual se mostra para ela que ela não está cometendo qualquer ato de abandono, de irregularidade ou criminoso, porque há um preconceito de que a mãe que entrega um filho para adoção, ela está cometendo um ato de abandono, até mesmo um ato criminoso ou de irregularidade, ou usar o termo lá do interior popular, desnaturada. E nós queremos mostrar para ela que não, o ato dela é um ato de amor, e que, por isso, ela pode entregar a criança, e se ela não tiver condições, por razões diversas, entregar o filho para adoção, e ela será acolhida e feitos os devidos encaminhamentos, e também será encaminhada para os serviços da rede de proteção para que ela seja assistida. E são projetos que vêm trazendo resultados fabulosos. Então, nesse primeiro encontro, de uma série de outros que virão, nos demais fóruns regionais, serão tratados dessa área de proteção, nos quais deverão existir e serão apresentados os projetos, a parte expositiva, e depois a parte mais interna nossa, sem um público externo, para discutir questões nossas, práticas, do dia a dia, e que são rotinas de trabalho. Com esse objetivo, repito o que disse anteriormente, para fortalecer o sistema de justiça da infância e juventude no âmbito do Tribunal de Justiça. Então, algumas questões práticas serão levantadas, conversadas, como se fosse uma roda de conversa entre os colegas e os servidores. Então, esse é o objetivo maior das jornadas, fortalecer o sistema de justiça e, nesse primeiro momento, conversar com os colegas, com os servidores, e, se houver necessidade, fazer alguns ajustes e até manusear os sistemas que nós temos disponíveis no site do CNJ, que são os cadastros e os sistemas, ensinando, se for necessário, até atualizando-os quanto à alimentação dessas informações. E aí, durante o transcorrer
das palestras, aí números e dados serão apresentados para mostrar que, de fato, essas ações vêm trazendo resultados e resultados bons, positivos, especialmente para aqueles que nós atendemos, que são crianças e adolescentes. Então, com essas palavras, eu encerro essa minha recepção, acolhendo todos aqueles que estão participando e recepcionando o presidente do tribunal, o corregedor, do desembargador Dilermando, e também a desembargadora Zeneide, representando o GMF, que é um grupo de monitoramento e fiscalização do sistema de atendimento socioeducativo. Muito obrigado. Terceira Jornada Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Sistema de Proteção. Ouviremos agora o Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Dilermando Mota. Eu quero, de forma antecipada, pedir vênia para, quebrando o protocolo, trazer um clima de mais informalidade à minha fala, que será rápida, e se porventura eu me alongar por alguns instantes, eu já peço por antecipação perdão. Eminente colega e amigo, desembargador Vivaldo Pinheiro, digno presidente do Egresso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, querida amiga, colega e desembargadora Maria Zeneide Bezerra, vice-presidente do Egresso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, doutor José Dantas, digno e exemplo de magistrado, titular da Primeira Vara da Infância e Juventude da Comarca de Natal, demais magistrados, servidores, público-alvo que nos acompanha. Meu muito bom dia. Minha participação neste evento é uma rápida fala, até porque diz apenas com abertura uma saudação. Como eu disse, peço vênia para quebrar o protocolo e dar um tom de informalidade, porquanto um evento onde a temática gira em torno dos direitos da criança e do adolescente deve necessariamente ser permeado no seu todo por um clima de efetividade, ternura e amor. Louvo e cumprimento os idealizadores que, de forma direta e indireta, fizeram com que este evento esteja acontecendo. Muitas vezes, ou mais das vezes, aqueles que estão nos bastidores, no anonimato. E digo de saída que este evento chega em boa hora. É sempre uma boa hora separar um tempo para um investimento de amor em vidas tão preciosas nesse campo de atuação. Somente quem lida nessa seara sabe dizer e testemunhar do quanto é desafiante e gratificante fazê-lo. É um investimento de amor, repito, investimento em vidas. Há muito ainda a ser feito, bem o sabemos, e para isso é necessário que lancemos novos olhares sobre toda essa temática, sobre toda essa questão que envolve os direitos da criança e do adolescente. Mas tudo começa nos lares, antes de ser no campo institucional, no seio das famílias, onde, infelizmente, grandes tragédias graçam em larga escala, a exemplo dos últimos episódios que a imprensa nacional e internacional tem noticiado e mostrado de forma horripilante. Família é lugar de amor e ódio, infelizmente. E para aqueles menos avisados, não vai nenhuma crítica, pode causar espécie uma afirmação como esta: família é lugar de amor e ódio. E a prova maior é o que nós temos visto, o chamado palco da vida. Tem-se ainda, infelizmente, uma visão muito romantizada de família, esquecendo, por vezes, que é no seio das famílias, como eu disse, neste palco, entre aspas, onde nos têm sido apresentadas as mais trágicas peças do cotidiano de nossas vidas. E não se fala de família disfuncional, porquanto toda família, num certo sentido, é disfuncional. Por razões múltiplas, a família tem se tornado um agrupamento de desconhecidos íntimos,
na era digital, para ficar somente nessa área, cumpre perceber, dentre outras coisas, que ninguém se conecta mais sequer consigo mesmo, muito menos com o outro. Ninguém mais se olha nos olhos. Ninguém toca o outro na sua sensibilidade e afetividade, em sua alma. Temos perdido muitas dimensões relevantes do nosso viver. Dentre as tais, o olhar, o tocar, a amizade, o bem-querer, a empatia, a ternura, o encantamento, etc, etc. Precisamos reencontrar os caminhos do coração, como nos diz uma obra sobre a adoção. Reencontrar os caminhos do coração. Filhos, criança e adolescente, no contexto dos lares e da família, precisam deixar de ser apenas a resultante de uma explicação biológica, de uma relação sexual, muitas vezes, ou mais das vezes, fortuitas, sem qualquer compromisso com o outro, e, em especial, sem qualquer compromisso com uma vida que venha a ser gestada. Filhos, repito, criança e adolescente, têm de ser fruto do desejo e compromisso com a vida. Repito, filhos, criança e adolescente, têm de ser fruto do desejo e compromisso com a vida. Somos apenas sacerdotes, sacerdotes na dimensão daquele que recebe um munus para disto prestar contas, nós pais. Cicerones, com a responsabilidade de apresentar-lhes o mundo, como bem o disse o grande e saudoso escritor Rubem Alves, que nos deixou há pouco tempo. A paterno-maternidade é uma das experiências mais gratificantes, desculpe, no contexto das relações familiares e, por que não dizer, na vida. E, já que estamos a falar em sistema de proteção, cumpre dizer, já agora, a título de conclusão desta rápida fala, que filhos precisam de ninho e de asas, como também dizia Rubem Alves. No primeiro momento, ninho, aconchego, onde recebe toda a seiva que o alimenta para, num certo dia, num certo tempo, voar em busca dos seus caminhos. Há uma obra de Eduardo Chetnik que tem como título Pais e Filhos, Companheiros de Viagem. E ele faz a analogia como se um trem, como se um metrô. O meu pai dizia que o casal começa sozinho e termina sozinho. Nessa caminhada começa apenas o casal e os filhos vão adentrando a esse trem, a esse metrô, mas lá na frente eles descem em busca dos seus caminhos. Como eu dizia, filhos precisam de ninho de asas, mas não somente. Filhos não se perdem na rua, mas em casa. Nós temos uma preocupação muito grande, não é? Com os nossos filhos nos colégios, nas faculdades, etc, etc. Mas, se nós o prepararmos na dimensão do que a palavra de Deus nos diz, isso aqui não é um discurso religioso. Nós caminharmos com ele num verdadeiro processo de discipulado, num verdadeiro processo de formação, preparando para a vida e entendendo que eles, essa criança e esse adolescente, enquanto filhos, não estarão sempre na chamada barra da saia da mãe e dos pais, mas, ao contrário, se lançarão ao mundo. Eles se perdem não na rua, com o que temos muita preocupação, mas em casa, quando deixamos de fazer o nosso dever de casa enquanto pais e sacerdotes. Filhos precisam mais do que simplesmente provedores materiais, mas muito mais de provedores de afeto. Percebam, muito mais do que provedores materiais, mas de provedores de afeto. Quantos filhos e quantos adolescentes, quantos lares abastados, onde crianças e adolescentes têm de um tudo. Esse tudo eu colocaria entre aspas.
tem de um tudo, do ponto de vista material, mas lhe falta o tudo, que, na verdade, é o alimento afetivo, é o preparar-se para a vida. Quantos pais, cheios de alegria, dizem assim, formei a todos, todos são doutores, e a grande pergunta que surge, formou para a vida? Essa é a verdadeira formação. Formação que só se adquire no lar, e que não se substitui pela escola, pela igreja, embora todas essas entidades sejam parceiras e se complementem. Mas a família é o berço, por excelência, onde se forma ou onde se deforma a criança e o adolescente, este ser em constituição como sujeito de direito. Todo filho precisa ser adotado. Eu terminei uma palestra há alguns anos para 65 casais, perguntando: você já adotou o seu filho? Primeiro porque a Constituição hoje não distingue mais filho adotivo, etc. Filho é filho. Mas, para além dessa questão legal, todo filho precisa ser adotado, vale dizer, recepcionado. O filho, antes mesmo de ser gestado, tem que ser desejado. E, na dimensão de quem é cristão, consagrado ao Senhor. Muitas vezes, e de forma inadvertida, nós dizemos: eu tenho tantos filhos. Essa questão inconsciente da posse, meu filho, quando, na verdade, nós não temos nem a nós mesmos. Nós não somos donos deles. Pois bem, você já adotou o seu filho? Responda essa pergunta para você mesmo, porque eu procuro responder para mim mesmo. E, já caminhando para o final, já que falamos em adoção, adoção pressupõe abandono. E abandono aqui, eu tomo na concepção, não me refiro aqui apenas ao abandono da rua, ao abandono das ruas, embora também, mas o abandono dentro de casa, porquanto a pior ausência é estando presente. O abandono dentro de casa. Falamos muito de abandono. Filhos abandonados, filhos sem pais. Mas tem muitos filhos órfãos de pais vivos. O verdadeiro abandono e a verdadeira ausência, e a pior ausência, é aquela ausência estando presente. Abandono pede proteção. E o evento é sobre o sistema de proteção. E continuemos a ser, todos nós, esses eternos guardiões de tão grandiosa causa, no contexto de todo o sistema e rede de proteção, começando em nossos lares. A despeito de todo um quadro, por vezes desalentador e desanimador, devemos continuar acreditando, nos empenhando, trabalhando e, sobretudo, conjugando o verbo esperançar. Eu vou repetir porque vale a pena. A despeito de todo um quadro, por vezes desalentador e desanimador, que quer, muitas vezes, mas não consegue, ainda bem, nos fazer desistir, devemos continuar acreditando, nos empenhando, trabalhando e, sobretudo, conjugando o verbo esperançar, que tanto Mário Sérgio Cortella gosta de citar. Sejamos, ao final, quero dizer, sejamos cada um de nós a mudança que queremos ver acontecer. Parabéns a todos. Muito obrigado. Encerrando os pronunciamentos, ouviremos neste momento o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Vivaldo Pinheiro. Saúdo inicialmente desembargadora Maria Zeneide, vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Dilermando Mota, corregedor, desembargador José Dantas de Paiva, na pessoa de quem saúdo todos os demais juízes, servidores e participantes. Estamos em um momento que nos enche de alegria, esperança e vontade de avançar. É assim que vejo a terceira edição da Jornada Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, nesta sexta-feira,
30 de abril. Este evento, que congrega magistrados e servidores que atuam na área da infância e da juventude, além de representantes de órgãos e entidades de acolhimento, atendimento e defesa dos direitos das novas gerações, é mais um marco para o fortalecimento da justiça, da infância e da juventude no Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. E, graças à tecnologia, podemos realizá-lo enquanto ainda estamos enfrentando essa terrível pandemia. Desejo externar meus cumprimentos e parabenizar ao juiz Dr. José Dantas de Paiva, coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça, não somente pela sua história em favor da causa, como também pela realização da jornada e seu excelente trabalho ao lado de toda a sua equipe. Doutor Zé Dantas e do desembargador Dilermando nos deram uma verdadeira aula já no início desse evento. Desta vez, o evento trata do sistema de proteção, representado por todas as instituições que militam nesta nobre área. E depois deste evento de hoje, que tem foco nas ações e atividades realizadas em Natal, ele irá ser realizado com outras 6 regionais: Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, João Câmara, Macau e Nova Cruz. As jornadas estão sendo retomadas e trazem algo de muito simples, mas eficiente: a conversa. É com o diálogo, a troca de visões diversas, o debate franco, aberto e objetivo que avançamos. O conhecimento da realidade e da prática de cada um ajuda a construir novas possibilidades. E não seria diferente com a área da infância e da juventude. Serão momentos para saber como está o andamento de projetos, quais são as dificuldades, as soluções possíveis e a produção de novas ideias. Será um tempo para se tirar dúvidas e orientação de rumos e de avanços, tenho certeza. Sei que também será um momento de atualizar conhecimentos e de apresentação de novidades na atividade a qual vocês todos tanto se dedicam. E podem ter certeza que aquilo que estiver ao alcance desta gestão, desta presidência, no biênio 2021-2022, será feito. Estamos à disposição para contribuir naquilo que for possível e tiver viabilidade. Com essas palavras, declaro aberto a presente jornada. Sejam todos bem-vindos. Sucesso. Muito obrigado a todos. Chegamos ao ponto alto deste encontro, quando teremos o desenvolvimento de palestras. Durante 1 hora, os palestrantes, a psicóloga Micheline Marinheiro, da equipe técnica da SEIGE, a Aline Falcão, psicóloga da equipe técnica da SEIGE, e a coordenadora do núcleo técnico da SEIGE, Quitéria Lustosa, irão desenvolver os seguintes temas: sistemas e projetos, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, Conectando Vidas, Projeto Águas de Março e projeto Atitude Legal. A partir desse momento, durante 1 hora, os 3 palestrantes irão desenvolver todos esses temas. Inicialmente, convidamos a psicóloga Micheline Marinheiro para desenvolver o tema proposto. Bom dia, pessoal. Estava aqui só olhando os rostinhos conhecidos, né? Alguns do meu caminho da assistência social em Natal e também do meu percurso, né? Como psicóloga da Vara da Infância lá de Parnamirim, antes de vir para a SEIGE. Né? Queria agradecer esse momento que estamos, né, vivendo aqui, me apresentar um pouco, né? Como Edinaldo falou, meu nome é Micheline, eu sou psicóloga da Coordenadoria da Infância. Já tenho uma trajetória na área de defesa da criança, dos direitos da criança e do adolescente. E hoje vim aqui
trazer um pouco da contribuição que nós, da coordenadoria, pensamos e realizamos em relação à defesa do direito dessas crianças e dos adolescentes, né? Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, que é uma apresentação que a gente fez. Vou tentar trazer um pouco do que o desembargador Dilermano falou, né, da fluidez e leveza da criança e do adolescente, né? Quando a gente fala em infância e juventude, em criança e adolescente, por mais que a gente esteja falando em situações de violação de direitos, em situações de violação de situação de risco, né, são crianças e adolescentes. E crianças e adolescentes, por direito, deveriam ter essa vivência leve, tranquila, de paz, né? Então, tentar trazer para cá esse ambiente menos formal. E aí eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e o movimento que nós fazemos como Coordenadoria da Infância e da Juventude para reconectar essas vidas de crianças, adolescentes e famílias, né? Então, vou expor um pouco. Vamos nos adentrar mais no sistema quando for dividir as salas, né, com os magistrados e os servidores, mas aqui a gente vai dar uma geral sobre as ações da coordenadoria em relação ao Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E aí, para a gente falar, né, sobre, antes de a gente entrar na questão específica da adoção, é importante que vocês entendam, compreendam como é que funciona, né, os eixos dentro da coordenadoria. Então, a coordenadoria ela tem 3 eixos base de atuação, que é a prevenção, proteção, socioeducação e coordenação. Na prevenção, a gente trabalha ações de combate, né, antes de acontecer situações de violação de direitos, né? Então, a gente faz ações preventivas para evitar que essas situações aconteçam. Que ações são essas, né? Temos um projeto que é o Rede Convida, que é um projeto em rede de articulação para que se possa ter um olhar, né, maior, macro, sobre a situação de crianças e adolescentes e prevenir situações de violação de direitos. Na prevenção também temos várias ações educativas que fazemos dentro dos nossos projetos, né, dos projetos gerais que a gente tem. E também temos as supervisões de estágio. Não sei se é conhecimento de todos, né, a coordenadoria, assim como todo o tribunal, tem, né, estagiários de pós-graduação, e os que estão vinculados à coordenadoria, né, nós fazemos a supervisão, que são assistentes sociais, psicólogos e pedagogos. Então, nós também, como coordenadoria, ficamos responsáveis por essa demanda. No eixo da proteção, quando o direito da criança e do adolescente já foi violado, temos algumas ações e projetos também, mais especificamente voltados para adoção, guarda e tutela, para acolhimento institucional e familiar, e também ao depoimento especial. E aí, não sei, né, se todos conhecem, mas o depoimento especial consiste na oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, né, pela autoridade judiciária ou policial. Então, mais ou menos esses projetos dentro da rede da proteção. Na socioeducação, nós temos as medidas socioeducativas, que são acompanhadas de perto, por meio dos monitoramentos das unidades de privação de liberdade e dos suportes que toda a equipe dá a todas as comarcas no que concerne ao tema socioeducação. Estou dando só uma geral, falando bem rápido, porque teremos jornadas, e cada jornada dessa, mensal, que iremos fazer, vamos nos ater a um tema específico. E aí também temos no eixo da socioeducação a justiça restaurativa, que vem sendo implementada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte desde o ano de 2015, e a equipe da coordenadoria também faz parte dessa implementação, juntamente com vários juízes e servidores do tribunal. Então, temos mais essa atribuição. E no eixo coordenação, entra todas as questões relacionadas à
parte logística, administrativa, organização de planilhas. Então, temos vários sistemas para acompanhar, né, dentro do Estado, e aí, para fazer esse acompanhamento mais célere, né, a gente elabora planilhas, a gente faz o acompanhamento dessas planilhas, para termos esses dados e podermos monitorar esses dados com frequência, certo? Então, esses são mais ou menos os eixos que a gente trabalha. E aí, hoje, a gente vai se deter no eixo de proteção, e eu vou começar, tanto a minha fala, como a fala de Aline, como a fala de Quitéria, vão ser relacionadas ao Sistema Nacional de Adoção, ou como é que se diz? Eixo da proteção. E aí, trazer um pouquinho para vocês uma história do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Então, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, ele foi um sistema criado em 2019, para facilitar, né, a junção dos processos relacionados à criança e adolescente, que o acompanhamento, né, dos processos relacionados à criança e adolescente em situação de acolhimento institucional e aos pretendentes à adoção, que eram sistemas separados, né? Então, a gente tinha o Cadastro Nacional de Adoção, que trabalhava basicamente na vinculação dos pretendentes a crianças e adolescentes aptas à adoção, e tínhamos o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas, onde eram realizados e feitos todos o acompanhamento dessas crianças e adolescentes acolhidas. Só que tínhamos dois sistemas separados que precisavam ser unificados para que a gente pudesse ter uma visão mais integral dessa criança. Então, o Sistema Nacional de Adoção, ele vem com essa proposta de permitir uma integralidade maior de todo o processo da criança e do adolescente quando eles iniciam o sistema quando eles entram no sistema de proteção. Então, quando entra no sistema através do acolhimento institucional, ele só vai sair do sistema quando ou for reintegrado para a sua família de origem ou for encaminhado para uma família substituta por meio da adoção. Então, só para a gente historiar um pouco essa questão do sistema e trazer, né, como reflexão para vocês alguns desafios que a gente tem com o sistema, né? Na realidade, um pouquinho antes, né? O sistema ele traz várias facilidades para a gente, né? Inclusive ele vincula pretendentes às crianças e adolescentes, ele já tem algumas ferramentas que são automáticas, né, que não precisa da gente, enquanto técnico, estar lá, né, fazendo. Então, temos a vinculação, temos os alertas para os juízes, né, e para as comarcas, de que determinada situação, determinada criança tem prazos a vencer. Então, é um sistema que também, como é que se diz, nos ajuda nesse sentido, nos facilita nesse sentido. Sendo que a gente observa que algumas vezes temos entraves que vão além dessa questão operacional do sistema. E o que acontece, né? A gente queria fazer um convite, na realidade, a todos que estamos aqui, principalmente os técnicos, né, que trabalham com o Sistema Nacional de Adoção, um convite para a gente poder tentar olhar um pouco além do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Como seria olhar, então, além desse sistema, né? Porque, para além do sistema, existem vidas, né? E aí, existem vidas que precisam retornar para suas famílias ou ir para algumas famílias substitutas, e existem vidas esperando construção de famílias, no caso dos pretendentes à adoção. Então, temos o sistema operacional, mas temos também vidas que precisam ser conectadas, vidas que precisam ser reconectadas, que precisam, crianças e adolescentes aguardando ansiosamente para o retorno à sua família ou para a ida a uma família substituta, e pretendentes aguardando ansiosamente a chegada de seus filhos. Então, às vezes, quando a gente coloca esse olhar, é como se até as atividades, as atribuições e tantas demandas que a gente tem dentro do sistema podem ficar um pouco mais suaves, né, quando a gente consegue
olhar na perspectiva de que ali tem vidas e precisamos cuidar dessas vidas e está nas nossas mãos, de alguma forma, também cuidar e reconectar essas vidas. E aí, nessa perspectiva da reconexão das vidas, nós temos 3 projetos, 2 projetos em uma ação dentro da coordenadoria, que é o projeto Águas de Março, que a Aline vai falar daqui a pouco, sobre acolhimento institucional. Os cursos preparatórios para adoção, que eu vou já trabalhar mais especificamente eles, e aí que eles são exigências, né? A gente acaba cumprindo as exigências do Estatuto da Criança e do Adolescente para a realização desses cursos preparatórios. E temos o programa Atitude Legal, que o Dr. Dantas já explicou um pouco, e daqui a pouco a Quitéria vai explanar um pouquinho para vocês também, certo? Mas a gente queria trazer para vocês uma fala de um autor, psicólogo, pai adotivo, pai por adoção, né, que se chama Schettino. Eu não sei se todo mundo aqui já conhece, mas é possível que não. Schettino é um escritor que traz muitas contribuições para a gente em relação às questões da adoção. E aí a gente traz agora uma reflexão acerca dessa operacionalização e desse olhar um pouco além dessa operacionalização. Então, torna-se necessário uma incursão na dinâmica psicológica da adoção. A adoção não pode ser encarada apenas como um fenômeno operacional. Não se trata de montar um sistema operacional que leve a localizar uma criança para torná-la filho. O filho adotivo não vem de fora, vem de dentro, como de dentro vem um filho biológico. Isto é, o filho que se adota é o filho que afetivamente é gestado no psiquismo de seus novos pais. Então, quando a gente traz, né, esse olhar que é de ir além do fenômeno operacional, de adentrar, né, no interno dos pais, né, para que exista essa chegada desse filho e essa conexão, a gente está falando da importância de estarmos atentos para que essa conexão ela respeite determinados prazos. E quais são esses prazos que precisam ser respeitados? Não são apenas os prazos de sistema. A gente tem 120 dias para que determinada criança ou determinado adolescente seja desacolhido. Não são esses prazos de sistema apenas. Nós temos prazos, gente, emocionais. São prazos de reparação de histórias, prazos que necessitam de vivência de relações de vínculos, prazos de encontros que vão ser fundamentais para o desenvolvimento emocional dessas crianças e desses adolescentes. Então, para a gente atentar cada vez mais a isso. E aí eu queria falar agora um pouquinho para vocês sobre o curso preparatório para pretendentes à adoção, que é uma das ações da coordenadoria, já faz, não tenho como historiciar agora o ano, mas já faz um bom tempo que a coordenadoria realiza os cursos preparatórios para pretendentes à adoção. Inicialmente era no formato presencial, mas sempre para as comarcas de interior, que geralmente também não têm equipes técnicas. E aí, ano passado, tivemos a pandemia, tivemos que nos reinventar. E nesse movimento de reinvenção, não sabíamos que ia dar tão certo, né? Está dando. E aí o curso, né, nesse espaço, a gente busca promover um espaço de informação, diálogo, reflexão e sensibilização em relação à temática da adoção, com vistas a permitir uma preparação gradual dos pretendentes. Lembrando que preparação é uma preparação contínua, né? Ninguém nasce pronto para ser pai e mãe. Até hoje, né, eu continuo aprendendo na minha função materna e vou continuar aprendendo para sempre. Meus pais também continuam aprendendo e continuarão aprendendo também, né? Então, a gente fala na preparação no sentido de permitir espaços de conhecimento teórico, espaços de troca, para que a gente possa começar a falar essa linguagem. Como a adoção, né, a espera do filho por adoção acaba sendo uma espera, às vezes, muito silenciosa, uma espera, às vezes, muito solitária. Os cursos preparatórios para pretendentes à adoção também, a gente percebe que também vão dando
é um contorno no sentido deles se sentirem mais acolhidos, deles terem esse espaço de troca, né, falarem com outras pessoas sobre as mesmas angústias. Então, também a gente acaba tendo esse objetivo também no curso. E aí levamos algumas exposições dialogadas sobre diversos temas, unindo o que a gente traz teoricamente com as vivências e discussões e reflexões com os pretendentes. Trabalhamos algumas dinâmicas de grupo e é possível, sim, ficamos impressionados com o resultado, mesmo no formato remoto, com as realizações das dinâmicas e das vivências, né? Conseguimos encontrar e realizar recursos vivenciais, atividades vivenciais de integração desse filho, que ainda é um filho que está no coração, né? Ainda não... Oi? Só para informar que você tem 3 minutos para concluir. Tá, tô bem pertinho, viu? Tá bom. Também temos recursos audiovisuais, né, e os depoimentos. Os depoimentos é sempre o carro-chefe dos cursos, porque é quando a gente consegue trazer na prática situações de adoção e de processos de adoção. Então, é algo que a gente sempre utiliza também. E aí, nos cursos, nós trazemos os aspectos legais e sociais da adoção, com ênfase no processo de habilitação e Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, aspectos psicológicos da adoção, com ênfase nas motivações, mitos e realidades, revelações, gestação emocional, pós-adoção e estágio de convivência. Então, tentamos unir essa parte legal e social com a parte psicológica do gestar emocional e, em conseguinte, quando meu filho chegar, né, o que fazer, pós-adoção. Então, tentamos trazer um pouco disso tudo no nosso curso. E aí eu queria só trazer, antes de fechar, um videozinho para vocês de um dos trabalhos que a gente faz com os pretendentes, que inicia a partir de um trabalho vivencial de internalização e construção de morada interna para esse filho que vai chegar, e aí entra numa construção vivencial interna, como também a construção de um símbolo afetivo para esse momento. Então, no final do curso, a gente faz um vídeo com um desses materiais que eles fazem, e aí a gente apresenta para eles. Arrumei a casa, preparei o coração, esperando a sua chegada tão sonhada. Vesti o melhor sorriso e espalhei pelo chão o perfume da rosa mais enfeitada, pra te colorir, te cobrir de bem querer. Arrumei a casa, preparei o coração, esperando só a chegada tão sonhada. Vesti o melhor sorriso e espalhei pelo chão o perfume da rosa mais enfeitada, pra te colorir, te cobrir de bem querer. Tá faltando você pra ficar perfeito. Aprendi a amar assim do seu jeito, e aceito ser seu e viver esse amor. E aceito ser seu e viver esse amor. Trabalha a nossa menina dos olhos. A gente sempre fica muito tocada com o que eles fazem, o que eles constroem, como isso chega internamente neles. E para finalizar, queria trazer uma citação de Laura Wittmann, uma psicopedagoga argentina, que tem vários trabalhos relacionados à família, e aí ela traz uma citação sobre a adoção que eu acho muito pertinente, né, sobre a energia que une essas famílias. Então, muitos adultos que adotaram passaram por uma experiência sutil ao encontrar o filho, como se, guiados por seus sinais, tivessem atendido a um chamado da criança, constatando que estavam em sintonia, mesmo antes do encontro efetivo. Parece que essas crianças possuem uma capacidade excepcional de enfrentar as adversidades, o que, de algum modo,
torna-as detentoras de uma luz que os outros não enxergam, de um poder que os outros não vislumbram. Por isso, esses encontros merecem ser comemorados com especial alegria, pois foram possíveis graças ao desejo dos adultos de amar, mas, acima de tudo, são o resultado do insistente chamado da criança que guiou, de alguma maneira, os pais até ela. Aqui, há algo a valorizar, compartilhar e festejar como se fosse um milagre, uma maravilhosa manifestação da força humana e do amor. Pronto, terminei minha fala. Obrigada, queria agradecer a vocês e terminar pedindo para que todos nós, né, nesse final de semana, possamos, como o desembargador falou, de Lermando, possamos iniciar um novo esperançar em relação aos direitos das crianças e dos adolescentes, mas um esperançar de vida. Estamos vivendo momentos delicados na nossa sociedade, na nossa comunidade, e não podemos nos desvencilhar da nossa esperança. É ela que nos move, é ela que faz com que nos mexamos e que nos sintamos vivos. Muito obrigada, gente. Vou passar agora para minha amiga Aline. Primeiro, eu queria dar os parabéns à Micheline. A fala dela sempre acalma, né? Essa música também acalma nossos corações. E, assim, eu me apresentando, mais uma vez, sou Aline Falcão, sou psicóloga e estou atuando atualmente na Coordenadoria da Infância, mais diretamente no programa Águas de Março, que eu confesso que é a menina dos meus olhos. Micheline falou que tem o projeto do curso como a menina dos olhos. Eu acho que cada um vai encontrando sua identificação, né? Mas eu digo isso não só pela identificação com a temática em si, mas também pela experiência de ter trabalhado em unidade de acolhimento, ter tido um período de 2 anos no serviço de acolhimento, que eu acredito que foi, assim, a experiência mais transformadora no sentido de trabalho que eu tive, né? Eu vou compartilhar aqui para a gente começar a falar sobre o programa em si. Então, o programa Águas de Março, ele nasceu como programa recentemente. Ele era um projeto e foi batizado por um colega de trabalho, Vitor, que é muito criativo, e nos trouxe esse nome de presente, né? Porque ele é uma referência à música de Tom Jobim. Pelo fato de compreendermos o desligamento do serviço de acolhimento como uma promessa de vida para crianças e adolescentes acolhidos. Então, o desligamento do serviço, ele deve representar ressignificações de situações traumáticas, de questões de negligência, de abandono, de violências diversas, e garantir que podem ser reparadas, como Micheline trouxe, e também a garantia de direitos antes negados, porque o local onde deveria haver proteção, segurança, na verdade havia violação. Então, quando uma criança ela ingressa no acolhimento, nós temos 2 caminhos a serem seguidos, ou a reinserção familiar, ou colocação em família substituta. Mas encontrar esse caminho não é fácil, e também não é rápido. Eu diria que, especialmente nos casos em que se percebe que, apesar da violação, também existe vinculação, porque isso é muito complexo de entender. Mas, assim, eu diria que é a decisão mais difícil a ser tomada por um juiz e, por isso, requer tanta cautela na avaliação dos casos. Então, o objetivo fundamental do programa é garantir atendimento especial a crianças e adolescentes inseridos em serviços de acolhimento. Na verdade, a lei ela já garante isso, porque a lei fala que infância e juventude é prioridade. Mas, na prática, a gente sabe que muitos entraves impedem que essa garantia seja efetivada. Então, nós temos um relógio do acolhimento, que ele é de 18 meses. Ele pode ultrapassar esse prazo só em caráter emergencial, em situações extraordinárias, mas, assim, o nosso grande desafio é ajustar esse relógio, porque ele não pode ser adiantado demais ao ponto da gente ter como resultado, ações mal sucedidas, e ele também não pode ser lento demais ao ponto da gente ter um acolhimento de longa duração que vai gerar muitos impactos negativos no desenvolvimento geral da criança. Porque
por mais que um acolhimento ele pareça um lar, ele busque semelhanças a um lar, sempre vai existir um local de lacuna a ser preenchida. O ECA, ele prevê 9 medidas protetivas, mas, assim, o acolhimento ele é apenas a 7ª medida. Só que, muitas vezes, as crianças chegam a esses serviços sem terem passado por nenhum outro órgão da rede, e aí acaba sendo a primeira medida protetiva a ser aplicada em alguns casos. Isso mostra a fragilidade da nossa rede, a dificuldade de articulação. Também nos casos em que essas famílias conseguem ser acompanhadas antes, a gente percebe a dificuldade de um acompanhamento mais completo. As equipes, elas realmente não têm condições, muitas vezes, por várias dificuldades, e eu digo isso com todo o respeito de quem já trabalhou aí, ela tem dificuldades que impedem que ela faça esse acompanhamento mais completo. Então, muitas vezes, ela vai conseguir resolver situações mais urgentes, mais emergenciais. Esse aqui é o mapa do acolhimento do Estado. Nós temos 17 serviços de acolhimento que estão distribuídos nas cidades aí em destaque. Alguns são instituições públicas, outros são ONGs. Mas a grande dificuldade é que, em sua totalidade, eles são serviços municipalizados, o que torna muito difícil o fluxo de encaminhamento de uma criança que está em outro local, que não está aí no mapa, para um serviço de acolhimento. Esse é um grande desafio, mas eu trago aqui também uma novidade: o Estado ele está se mobilizando para abrir a primeira unidade estadual, e isso, com certeza, vai facilitar bastante esse fluxo de encaminhamento. Quanto à questão das modalidades, esses serviços eles são, em partes, abrigo institucional ou casa-lar. Então, existem algumas diferenças entre essas modalidades de acolhimento, mas, como diferença principal, a gente pode dizer que a casa-lar ela acolhe um número reduzido de crianças, de até 10, que são cuidadas por uma mãe social. Já no abrigo institucional, a capacidade de atendimento costuma ser de até 20, algumas vezes isso é ultrapassado. Aqui em Natal, a unidade 1, Centas 1, que a gente chama, ela sempre costuma estar ultrapassando esse limite de atendimento. E a guardiã dessas crianças é a coordenadora do serviço, que conta com o apoio de uma equipe. Bom, agora temos a questão dos produtos do programa, que são nossas ações prioritárias. O monitoramento de dados, na verdade, ele já vinha sendo feito pela SEIS já há bastante tempo, mas a gente está buscando aprimorar cada vez mais isso. O doutor Dantas tem uma preocupação muito grande com isso, né, algo que ele sempre nos pede para estar cuidando. Esse monitoramento ele é importante porque ele nos dá um retrato da realidade estadual do acolhimento. É possível, através dele, também observar situações que merecem atenção, especialmente aquelas situações que estão ligadas ao processo de acolhimento, ao processo de destituição do poder familiar, também a questões ligadas à adoção, à dificuldade no manuseio do SNA. Outra ação seria ampliar o canal de comunicação. Então, a comunicação entre as comarcas e os serviços de acolhimento, ela precisa ser intensa e constante, porque é através disso que a gente vai conseguir verificar alguns entraves, a gente vai conseguir pensar em estratégias de superação. Isso é bastante feito através de estudos de caso, de reuniões, visitas institucionais. Infelizmente, a pandemia nos impediu de continuar isso de forma mais ativa, mas é algo que também julgamos bastante interessante. Outra ação seria observar o cumprimento das audiências concentradas. Essa modalidade de audiência ela precisa acontecer a cada semestre. Então, é importante que as comarcas se organizem para isso. Nessas audiências, existe uma participação da rede de proteção, de outros atores do sistema de garantia de direito, porque eles vão pensar em conjunto ações para as famílias que estão sendo acompanhadas. E isso facilita muito o acompanhamento dos casos. Em relação ao assessoramento às comarcas, que isso é algo que a SEIS faz em todos os seus projetos, mas em relação ao Águas de Março, especificamente, esse assessoramento, ele tem um olhar mais voltado para a questão da celeridade do processo.
porque a gente entende que a morosidade dos processos, ela traz muitos prejuízos, não só para as crianças que estão acolhidas, mas também para os pretendentes. E é isso que a gente pretende evitar. Temos um outro grande desafio, que seria um plano de ação para adolescentes com indicação de desligamento por maioridade. Então, seria, na verdade, um planejamento estratégico para esses garotos, né, esses adolescentes que estão próximos a completar 18 anos ou já completaram 18 anos e que precisam ser emancipados. O Estado ainda não dispõe de república, também está havendo uma organização nesse sentido, do Lar Bom Jesus, uma unidade de acolhimento que fica em Nísia Floresta. Mas, assim, a nossa grande dificuldade é porque esse público, esses adolescentes, eles têm demandas, eles têm problemas de rendimento escolar, dificuldades de aprendizagem, eles têm, algumas vezes, problemas de saúde que impedem o encaminhamento para alguns serviços. Então, tudo isso se torna obstáculos e a gente pretende estudar, junto com a rede, estratégias de estar superando isso. E, por fim, uma ação que é algo que é um sonho que a gente está tentando realizar, seria criar uma ferramenta para dar visibilidade ao grupo que compõe as adoções necessárias. Então, esse grupo ele é composto por crianças acima de 6 anos, crianças com demandas de saúde e também grupos de irmãos, que a gente sabe que, para esse grupo, é mais difícil a questão da vinculação a uma família, a um pretendente. A gente sabe que eles têm menos possibilidades de uma adoção. Então, eles merecem atenção. Então, a gente pensou em pensar em construir algo que pudesse dar mais visibilidade. Poderiam ser vídeos, a ideia é que seja vídeos, na verdade, mas de que forma que eles seriam repassados, né? A gente imagina que o ideal é que não aconteça esse repasse para a comunidade em geral, mas sim para os pretendentes, que são pessoas que, de fato, têm na vida delas um plano, um projeto de adoção. E é quem, de fato, precisa estar atento a esse tipo de ferramenta. Como que essas crianças elas poderiam participar disso? Além do consentimento da criança, que isso já é óbvio que é necessário, ela poderia também participar mais ativamente da elaboração das propostas de construção, de edição desse material, e pensamos em não promover também uma autonarrativa. Talvez essa apresentação pudesse ser realizada sob a ótica de um técnico de referência, de algum profissional que acompanha a criança, não necessariamente o psicólogo, o assistente social, mas até mesmo um cuidador, alguém que, de fato, conheça melhor e possa falar melhor sobre ela. Então, tudo isso, todas essas estratégias que estão sendo pensadas, elas têm um cuidado muito grande na questão da exposição, de evitar uma exposição desnecessária, e também na questão da fantasia, de evitar que sejam geradas, através desse trabalho, fantasias, tanto nas crianças quanto nos pretendentes, para que a gente não tenha, através disso, resultados mal-sucedidos, como desistências, devoluções, né? Eu não gosto muito, Micheline, de usar esse termo devolução, porque, de fato, eles não são mercadorias, não são produtos, e, enfim, então a gente precisa ter um cuidado muito grande, é algo fantástico, mas que precisa ser pensado com muita cautela para evitar esse tipo de situação. Então, pensando nisso, a gente já fez algumas reuniões de articulação com serviços, eu tenho contado muito com o apoio da Unidade 2 aqui de Natal, onde eu trabalhei, que eu tenho colegas brilhantes de trabalho, assim, que me fazem enxergar isso de uma forma mais ampla. Então, é um sonho que a gente está pretendendo realizar. Gente, por fim, eu queria dizer que isso foi uma apresentação sucinta do que seria o programa Águas de Março, e ele tem sido pensado realmente com muito amor, com muito carinho. O que a gente espera é que, na prática, a gente possa efetivar essas ações que estão sendo todas planejadas, dar continuidade às que já existem. Eu queria finalizar também minha apresentação com um vídeo que o pessoal do cerimonial vai transmitir para vocês, que ele faz parte de uma campanha do programa Águas de Março. Então, obrigada a todos pela atenção.
Você sabe, preciso de uma família, mas meu destino depende do seu trabalho. Para que eu tenha um lar de verdade, com amor e carinho, depende de você. Para retornar à minha antiga casa ou conhecer minha nova família, preciso antes da sua atenção. Neste caminho, não me abandone. A partir dos 6 anos de idade, ser adotado se torna mais difícil. Você, profissional da rede de proteção, faça dessas crianças e adolescentes a sua prioridade. A mudança na vida deles começa pelas suas mãos. Bom dia a todas e a todos. Bem, pessoal, meu nome é Quitéria Lustosa, eu estou como coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude do TJRN, e eu vim hoje aqui para apresentar para vocês o programa Atitude Legal. Já, de antemão, agradeço a atenção, participação de todas e todos. O programa Atitude Legal, eu vou partir aqui primeiro para umas explanações mais gerais, e depois vou falar um pouco sobre o histórico do programa, tá? E apresentar alguns dados também. Então, o objetivo geral do programa Atitude Legal é desenvolver ações em parceria com as unidades de saúde e assistência social também, que atendem tanto as gestantes quanto mães biológicas, para identificar e dar o devido atendimento às situações de possível entrega de criança para adoção. Tá? Então, esse é o objetivo geral do programa. A fundamentação legal, deste programa na SEIGE, tanto parte da Constituição Federal, do artigo 227, que trata da doutrina de proteção integral, quanto do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 4º, o direito à convivência familiar e comunitária, e principalmente o artigo 19A, que trata do encaminhamento obrigatório das gestantes e mães que desejam entregar seu filho para adoção sem constrangimento. Em relação ao histórico, aqui nós podemos trazer para vocês aqui o início do programa se deu diante das alterações, principalmente diante das alterações no ECA, das leis 12.010, 2009, 13.257, 2016, e durante a Semana Estadual de Adoção de 2016. A SEIGE, ela decidiu implementar, até então, o projeto Atitude Legal, hoje ele já se estabeleceu como programa, mas desde 2017 que há um destaque para a comarca de Natal, porque foi onde se iniciou o programa Atitude Legal, e já conta com a participação de mais de 500 pessoas, desde reuniões com a rede, articulação em geral com a rede, formato de reuniões, formato de rodas de conversa, com as maternidades, com agentes de saúde, dentre outros participantes. E em 2019, se tratando de um histórico, é preciso destacar, aqui está para vocês também, que em 2019 foi firmado um termo de cooperação técnica. O termo, ele conta com a participação de diversas entidades e está vigente no momento. A vigência deste termo de cooperação técnica, que visa uma articulação, um oferecimento de serviços já existentes e que possam ser criados pelas entidades públicas, a vigência atual é de 2 anos. Mas, nesse momento, exatamente nesse momento, estamos trabalhando com o novo termo de cooperação técnica, o 01 de 2021, que é uma renovação do termo atual, mas com a novidade da adesão de mais 3 entidades, daqui a pouquinho eu vou falar sobre as entidades que compõem o termo, e a vigência que passa a ser agora de 4 anos. Inclusive, nós tivemos 2 reuniões já de planejamento, já de adequação do termo de cooperação técnica, que será aí oficialmente assinado e firmado no dia 24 de maio deste ano, já na 7ª Semana Estadual de Adoção. Então, já fica aí a dica para vocês que na Semana Estadual de Adoção a gente vai tratar
justamente, né, de firmar esse termo com a adesão de mais 3 entidades aqui do estado do Rio Grande do Norte, tá? Uma outra novidade é que esse termo, ele vai servir de modelo, de base, de padrão para outros termos a serem criados nos municípios do estado, tá? E para adesão, né, tanto de novas entidades, quanto também a adesão de novas comarcas, para que seja implementado este programa de uma forma mais ampla, né, digamos assim. A gente tem o planejamento de já ir aos fóruns regionais e outras comarcas do RN, para que a gente possa dar o suporte, né, facilitar a implementação desse programa. Já na apresentação dos dados, vocês vão ver que outras comarcas já demonstraram interesse, inclusive o município de Caicó já também participa, né, já implementa esse programa Atitude Legal lá no município de Caicó, e a intenção é essa. Quando o programa é implementado na comarca, ele passa a ser gerenciado pelas próprias equipes, as equipes das unidades judiciárias, mas sempre com total suporte da SEIGE, quanto à articulação, formação e divulgação, né? Esse é o nosso suporte principal. Claro, né, a gente precisa priorizar o contato, a articulação com toda a rede local, né? Isso é visto da importância dessas reuniões permanentes entre as equipes e as redes locais, tanto de assistência, quanto de proteção e saúde. Aqui nós temos algumas imagens, né, desse histórico da implementação do programa Atitude Legal, né, desde 2017, 2018, reuniões com a rede, rodas de conversa com as unidades de saúde, na maternidade escola Januário Cico também, em outras maternidades, com a participação muito ativa e intensa, aqui no caso da comarca de Natal, da segunda vara da infância, né? Então, a equipe da segunda vara que dá toda essa parte de execução, né, do programa Atitude Legal, a psicóloga Joelma, a psicóloga Ana Andréa, as assistentes sociais, Fátima, Michele, então elas dão esse suporte, sim, na execução, elas fazem acontecer, de fato, o programa Atitude Legal na comarca de Natal. Então, outras reuniões, rodas de conversa, participação de entidades, e eu venho e chego a 2020, né? Aquilo ali era 2017, 18, 19, e chego a 2020. 2020, nós, né, enfrentamos a pandemia, estamos enfrentando a pandemia da Covid-19, e tivemos que mudar a formatação, né, das nossas rodas de conversa, das nossas reuniões com as entidades e com a rede em geral, e em 2020 inauguramos o formato virtual. Então, fizemos reuniões, tanto de articulação, está aparecendo aí Joelma, a Loma, que é a diretora da maternidade Araquém, né? Também tivemos aí rodas de conversa com as maternidades, inclusive aí eu mostro a maternidade lá do Hospital Seridó, né, da comarca de Caicó, Ismael, psicólogo, também participou, Roberta, que na época era assistente social da comarca, e chegamos, então, à questão atual, que estamos, em 2021, tratando prioritariamente dessa renovação do termo de cooperação técnica, que é de extrema importância para que a gente continue o trabalho, principalmente esse trabalho de implementação no estado do Rio Grande do Norte, essa expansão para outras comarcas do Rio Grande do Norte, e aí temos as entidades participantes. Então, nesse termo, além do TJ, né, do TJRN, com a SEIGE e as unidades judiciárias, também contamos com o Ministério Público, com a Maternidade Escola Januário Cico, a Secretaria CESAP, Secretaria do Estado, né, de Saúde, as setas de assistência social, né, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Segurança Pública, que são, né, os novos integrantes, e contamos com os integrantes atuais que vão continuar, né, nesse termo de cooperação técnica, como é a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, a Sentas, né, de Assistência Social, e a Secretaria da Mulher. Então, esse em relação... E essa tela aí, pessoal, foi ontem, viu? Foi a reunião que a gente teve ontem, a segunda reunião de planejamento e finalização da redação
né, desse termo, e agora estamos aguardando as outras secretarias, né, ver quais são os ajustes que serão necessários para que tudo esteja pronto para assinatura e firmar, né, esse termo, de fato, no dia 24 de maio deste ano, na abertura da 7ª Semana Estadual de Adoção do Rio Grande do Norte. Aqui estão os dados que a gente fez um levantamento, tá, desde 2017 até janeiro deste ano. Então, foram uns dados que a gente, né, fez junto às comarcas, que já, né, tem esse programa, já tem essas ações implementadas. Em Natal, então, foram 24 mulheres atendidas e, desses atendimentos, 18 crianças foram entregues de fato, né? Os registros foram iniciados em 2018. Tem um detalhe, pessoal, que eu chamo a atenção aqui, né, nessa tabela. Parnamirim e Mossoró já contam com programas, são programas correlatos ao programa Atitude Legal, vocês podem perceber que são, né, outros programas com outra nomeação, mas que têm o mesmo objetivo, tá? Então, Parnamirim, que começou em 2019, o programa é Programa Entrega Consciente, onde 5 mulheres foram atendidas e 2 crianças já foram entregues até janeiro, tá? E Mossoró, o programa lá implementado é o programa Acolher. O programa foi iniciado em 2019, onde houve um impulsionamento maior, né, para a chegada dos casos, para mais atendimentos, embora os registros tenham sido iniciados em 2017. Então, Mossoró teve 10 mulheres atendidas e 8 crianças de fato entregues. Claro que mudou, cada caso é um caso, né, muda de ano a ano, mas esse é um panorama geral do número de casos que eu trouxe para vocês. Caicó, como citei anteriormente, né, que já tivemos o ano passado uma roda de conversa com a maternidade, lá uma mulher foi atendida e de fato o caso, né, a criança foi entregue, e aí eu coloquei para vocês para visualizar melhor os outros fóruns regionais, né, que a gente pretende que o programa seja implementado, tá? Então, Tal dos Ferros, Macau, João Câmara, Nova Cruz, a gente está nesse, digamos, nesse percurso, né, nesse andamento para que o programa seja de fato implementado. Então, a gente tem aí, com, né, esse termo firmado, nós temos um cronograma de atividades e ações durante esse ano de 2021, para realmente essa expansão do programa no Estado, e, né, o restante dos anos também já estamos nos preparando para tal, apesar da pandemia, né? Por falar em pandemia, aqui a gente tem a questão da placa. Essa placa, ela é oriunda da Lei Estadual 10.725, 2020, né, e que a gente já conseguiu entregar na nossa parceria com a Assembleia Legislativa. A Assembleia, ela, né, confecciona as placas e a gente tem aí a parceria para a entrega das placas, né, nas unidades, a princípio de saúde, a princípio nas maternidades. Então, foram 14 entregas, tá, durante o ano de 2020, em janeiro agora de 2021, a gente deu uma pausa devido ao agravamento da pandemia, mas foram 7 placas entregues em Natal e 7 placas entregues nos municípios do interior. Essa placa, a divulgação, é obrigatória essa divulgação, principalmente nas unidades de saúde e em outras unidades de assistência governamentais, que mais para frente isso vai acontecer, mas os dizeres aí da placa, que devem estar num local bem visível na maternidade, a gestante ou mãe que entregar o filho para adoção não comete crime. Procure a vara da infância e juventude da sua comarca, além de legal, o processo é sigiloso. Aí, só um apanhado geral das entregas que foram feitas em algumas maternidades, tá, com a participação, né, da segunda vara, e Joelma sempre presente, a Lei Cristiana, que também faz parte da Coordenadoria Estadual da Infância, Vitor, nosso secretário executivo, nossos materiais, né, que a gente elaborou, tem um folder, aí com o fluxo, né, desde a manifestação do desejo para entrega, né, quanto ao encaminhamento para unidade judiciária, o acompanhamento feito pela equipe da unidade judiciária, a articulação com a rede, e aí se desse total, desse acompanhamento, dessa avaliação, de fato a criança fosse entregue, essa mãe continuar com esse desejo da entrega, então é feito todo o encaminhamento aí para audiência, né, em todo o processo judicial, ok? Tem algo mais em que eu possa ajudar? Aí também tem um cartaz que a gente faz, aqui só a capa do manual, Atitude Legal, a gente tem, né, esse manual já construído, algumas sugestões de leitura, né, que acredito que quem já
né, estudou um pouco sobre o tema já deve ter lido, né, esse material da Elizabeth Badinter, da Maria Antonieta Mota, e temos aqui algumas sugestões de livros gratuitos online que são do nosso vizinho, né, o TJPE, lá do programa deles lá da Coordenadoria da Infância, esse primeiro livro, e o segundo de Dr. Hélio Braz, que é lá da segunda vara e responsável por esse programa lá em Recife. Aqui, pessoal, deixo os nossos contatos, lembrando, esses 3 números, eles são WhatsApp, tá? O 6848, mais relacionado às questões de adoção e acolhimento, 6850, mais relacionado ao atitude legal. Tem aí nossos e-mails, nosso e-mail, aliás, e qualquer dúvida, estamos à disposição, né, quando vocês precisarem, né, inclusive sobre nossas falas de hoje. Termino agradecendo aqui, parabenizando ao evento, né, a coordenação do Dr. Dantas e as palestras que me antecederam, de Micheline e Aline, e agradeço demais, pessoal, e a gente tem que seguir sabendo, né, que tudo isso vai passar. Essa pandemia, assim como outras coisas, né, vamos seguir, porque isso também vai passar. Obrigada. Vamos esperançar, né, Quitéria? Seguir esperançando. Gente, e né, com essa fala de Quitéria, a gente vai finalizando o nosso primeiro momento, que seria da exposição dos projetos e de algumas ações da coordenadoria. E aí agora, né, no intervalo, nesse tempinho, a gente vai se organizando para ir para as salas. Então, como é que vai funcionar agora? Quem não é servidor do tribunal e nem é magistrado, vai precisar se ausentar pelo fato da gente ir continuar agora o nosso trabalho interno. Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre o que a gente falou, deixamos aí os nossos contatos, estamos abertos a todo momento, só no modo de meia-noite uma mensagem, porque aí vai ser difícil para a gente tirar as dúvidas de vocês, né? Mas mandando no horário do expediente, a gente tira. Só brincadeira. Mas, assim, a gente deixou o telefone do WhatsApp da gente, estamos disponíveis para orientar, para tirar dúvidas, para receber sugestões. Doutor Dantas, o que o senhor quer fazer? Uma saudação final? Uma saudação final? Não sei nem se tem saudação final, né? Uma fala final para o pessoal que vai se apresentar agora da sala, se puder. Bom, é só ratificar, Michele, na sua fala, e agradecendo, inclusive, aos participantes do Sistema de Garantia, da Rede de Proteção, que se inscreveram e participaram desse momento, e, ao mesmo tempo do agradecimento, pedir desculpas pela não participação de forma interativa, né, com questões, com perguntas. Inicialmente, nós tínhamos pensado no dia inteiro de eventos, né, começando às 8, às 12, de 14 às 18 horas. No entanto, por algumas circunstâncias, nós decidimos fazer de uma forma reduzida. E, por esse motivo, nós tivemos que suprimir essa parte de debates com o público externo, né, com os atores da rede, né? Infelizmente, isso não vai poder ocorrer. Então, nós agradecemos a participação e o interesse de todos vocês e, ao mesmo tempo, pedimos desculpas por não ser possível agora uma troca de experiências, de questionamentos, mas, numa outra oportunidade, isso vai ocorrer. Por enquanto, a ideia é se trabalhar só o sistema de forma interna, com os servidores e com os juízes. Porque nós temos, por exemplo, um sistema nacional, que são os antigos cadastros de acolhimento e de adoção, que muitas vezes o servidor tem que manusear, e é por isso que nós estamos fechando para o público interno, com todo respeito, e abrindo mais para o público interno, porque nós vamos discutir questões bem práticas do dia a dia, que são mais rotinas de trabalho. Então, a partir desse momento, nós iremos abrir mais 2 salas, uma para colegas juízes e outra colegas juízes e outros para os servidores, e ali nós iremos conversar, muito mais numa roda de conversa, com esse objetivo, de trocar ideias, e no futuro próximo, aí sim nós faremos um evento maior, com a participação de toda a rede, principalmente na última fase, no último encontro que nós faremos, se não me falha a memória, não me recordo agora, se outubro ou novembro, da jornada de 2021, que nós vamos discutir com toda a rede, inclusive essa integração, essa articulação
e aí sim será um tempo maior, com a participação de todos, com os questionamentos e as respostas, né? De uma forma bem transparente e tranquila, em relação às ações do Poder Judiciário na sua cidade, na sua comarca, articulado com a sua instituição. Então, nesse momento, nós vamos encerrar para o público interno e dar prosseguimento ao evento com o público interno. Então, os nossos agradecimentos e até uma próxima oportunidade. Então, são as palavras finais, especialmente para quem está participando e não faz parte dos servidores do tribunal. Tá certo? Então, nossos agradecimentos e até um próximo momento, um próximo evento.